Na hora de abrirmos as portas do nosso canteiro da sabedoria com Jaime Vieira. Pode cumprimentar. É o meu avô. Devagarinho. Parabéns, O meu ajudante. Hoje é assim. Então isso não melhora? Não melhora, não. Estou com uma infecção aqui. Um feto que me fez. E depois eu venho para aqui Veja falar lá na fez frente. o feto, é? Venho para aqui falar na frente das câmaras, a ensinar as pessoas que devem ter cuidado com as plantas. E eu ensino aos outros e depois na prática acabo por pegar no feto e ele cortou-me a mão e estou com uma infecção. Isto vai passar. Hoje, ervas aromáticas em destaque, não é? Hoje vamos falar realmente sobre ervas aromáticas. Eu, antes de iniciar de falar isto, eu queria fazer aqui uma pequena referência que eu, de hoje a 8, eu vou trazer aqui uma arquiteta paisagista. Deixa-me adivinhar. Ana Ratola. Sara. Sim. Sara. Sara Foi por pouco. Sabe porquê que ele já não sabe? Ana. Não vai estar cá. Portanto, Não vê as vou, não. coisas já na diagonal. Continua a ver. Apesar de não estar, continua a ver. Mas já está a ver isto tudo trocado. Estava a olhar assim um bocadinho para a frente, mas não consegui. É que ela veio falar aqui sobre jardins de guerrilha e que é muito curioso. Jardins de guerrilha? já falámos Já. disso. Não. Não. Já falaram aqui? Não, que eu saiba não. Não? Que eu saiba não. Esse nome não é nada estranho. Mas se calhar Isto é o uma Jaime coisa- abordou de forma leve. Talvez não. Eu não falei ainda. Talvez não. Não, é que isto é muito curioso. Eu deixo realmente ficar para os telespectadores na próxima semana não perderem este programa, porque é uma coisa que é quase inédita em Portugal e que o jardim de guerrilha não é mais do que o aproveitamento daqueles buracos que nós encontramos no meio da rua e que se pode fazer um jardim. É uma coisa que nos países nórdicos já se está realmente a fazer e que nós não é o aqui que não estavas a temos. pensar, Gustavo. Não, é totalmente Eu pensava que era para aproveitar para um jogo. Um jardim de guerrilha que seria. Não haver uma guerra. Para paintball. De equipas. Aliás, o Jaime já esteve a praticar, pelo que eu vejo. Mas pronto, correu mal. Chegaram. Portanto, para a semana falamos então sobre Exatamente. os jardins de guerrilha. Exato. Ok. Vamos então falar hoje sobre algumas ervas aromáticas que eu trouxe aqui, só 4, porque o tempo não dá para mais. Vamos começar por falar sobre o alecrim, que é muito utilizado sobretudo nos temperos de carnes, as suas folhas frescas. Qual é o alecrim para cheirar? É este que aqui está, este. Este e este. São os dois Pode cheirar, alecrins se é agradável. Lá está, Alecrim. não, Por aqui, por aqui, por aqui. Aí, sim, exatamente. Ora, vamos lá então a cheirar. Cheira alguma coisa? Alecrim. Alecrim. É, Olha o alecrim, olha. Alecrim aos olhos. O alecrim, quando nós estamos a fazer grelhados, deixamos, portanto, pomos os ramos a queimar, que dá um sabor, para além do cheiro que dá, que é um cheiro muito agradável para o ambiente, que dá um sabor intenso à carne. Mas o que vocês lá em casa não sabiam, sobretudo aquelas senhoras, têm uma carinha assim muito branca, que a cara não há circulação na cara, é o seguinte, é que na cosmética utilizamos o alecrim, portanto, pomos o alecrim a ferver e depois inalamos o odor do alecrim e vai ajudar à circulação da face. Todas aquelas meninas que têm aquela cara assim muito branquinha, fazem, portanto, isso. Porem folhas de alecrim, ramos de alecrim a ferver dentro de uma cafeteira e depois inalarem. Vai auxiliar a circulação da face. Começa a ficar com aquela face muito mais rosadinha. É bom A minha isso. neta não precisa. Não, mas fica Mas com é a bom. face rosada. A face é mais rosada, porque vai alterar, vai ajudar a circulação, sobretudo da face. Também pode ser substituído por um copo de maduro tinto. Já não te rias, está Eu que gosto de uma dortinha. Agora diz-me lá, o que é que tu pretendes, ao fim e ao cabo, lá em casa? É o copo de maduro tinto ou é a inalação do É a alecrim? menina mesmo. Honestamente eu não bebo, portanto, prefiro o alecrim. O alecrim, pronto, está bem. Vamos falar agora sobre o cebolinho, que todos nós conhecemos. O cebolinho temos E aqui. nós usamos muito aqui no pau para toda a colher. verdade. Ora, vê lá, se isto cheira, não cheira. O cebolinho não Não? tem. Cheira- O cebolinho não tem. Tem mais não tem cheiro, assim, não não tem cheiro. assim. Cheira a É rebento mais de soja. sabor, é mais sabor do que o cheiro. Isto utiliza-se sobretudo as folhas picadas nas saladas. Todos nós aí em casa já utilizamos. Sim. Já Utilizamos muitas vezes isto. aqui, no Exatamente. molhos. pau para toda a colher. Agora, exato, nós utilizamos muito isso. Em pau toda a colher. Sim. Exato, que é muito utilizado o cebolinho. Agora, o que também certamente não sabiam é que a infusão de folhas
é utilizada, portanto, fazemos uma infusão, a água a ferver, tiramos do lume. Do cebolinho. Depois pegamos no cebolinho, cortamos o cebolinho aos bocados, metemos dentro da cafeteira, deixamos ficar durante 10 minutos e vamos utilizar, sobretudo, depois de pulverizar, contra o oídio e contra os pulgões. Vocês sabem o que é o oídio, certamente. Eu tenho um amigo que é o ilídio, mas não é a mesma coisa. O oídio. Olha, quem tem roseiras Não em faço nada casa... contra ele, mas não. Não? Não sei quem é. Quem tem roseiras em casa ou que passa pelas roseiras, muitas das vezes vê aquele pó branco nas folhas da roseira. Em minha casa não entra pó branco, que eu ando sempre lá com o inseticida. É esse pó branco, é que nós estávamos... Não, eu não estava nada, não diga nada, eu não estava nada. Está bem, não falamos Ninguém mais, estava. não falamos mais aqui em pó branco. Portanto, utilizamos essa infusão do cebolinho contra os pulgões. Conhecem o pulgão? O pulgão conhece. É uma pulga aquele grande? inseto, é uma espécie mesmo de pulga grande. É um mesmo? inseto um inseto que, de uma geral, tem entre meio centímetro a 1 centímetro, com umas antenas enormes, é um castanho claro, amarelado, e que rói tudo. Olha, não és a única. Porque tem na parte da frente 2 mandíbulas que traçam as folhas todas. Utilizamos isso e que mata. Portanto, já ficamos a saber que o Já há cebolinho... pulgões também, que é uma nova estirpe, sem antenas, porque já são por fibra óptica, percebes? Já é mais fácil para a malta... para a malta coisa... Gustavo, faz-me um favor, vai-lhe buscar aquela rolha. Estragar as ideias do homem, pelo amor de Deus. Tens razão, Gustavo, tens razão. Assim não dá. Agora vamos ouvir o outro Jaime. Vamos. Agora vamos falar sobre o manjericão. Olha, em relação ao manjericão, eu quero começar pelo seguinte. É muito comum nós encontrarmos o manjericão à venda nas grandes superfícies. Vem naqueles vasinhos de plástico pequeninos. E o que é que acontece? É que a maior parte das senhoras, quando compram um manjericão e levam para casa, não sabem cuidar dele. A primeira coisa que nós devemos fazer nesses vasos de plástico mole, chegar a casa, tirar imediatamente desse vaso, abrimos as raízes com a mão e passamos para um vaso mais largo, não muito largo, mas um vaso que seja ligeiramente cerca de mais 2 ou 3 dedos de diâmetro, o vaso, mais largo. E depois temos de ter muito cuidado com o manjericão, que é uma das coisas que muitas das vezes mandam uns mails a dizer: eu tenho manjericão em casa e ele apodrece. E apodrece porquê? É que o manjericão com água a mais, ele apodrece com muita facilidade. Ok. Portanto, nós temos de ter muito que haver esse cuidado a cuidado, regar. então. Continuo a dizer que a melhor forma que nós temos de saber se qualquer planta está a necessitar de água é o nosso indicador direito. Metemos na terra e nós vemos se o dedo sair úmido, não necessita de água. Se ele também começa a murchar e vai embora. Mas embora é daqueles que têm pratinhos ou não? Em baixo? É daqueles que têm o pratinho em baixo? Não. O pratinho, nós já falamos aqui uma bela vez, que o pratinho nunca, jamais em tempo algum. Porque o pratinho, a água começa a ficar inquinada. Sim. Choca, E não é? depois, exatamente, e que dá lugar depois a doenças. Portanto, nós devemos realmente ter cuidado. Se por acaso nos esquecemos de regar e nós vemos que o manjericão que está a Não sei se foi ficar... por mexer, mas Cheira. chegou aqui um Deixa-me cheiro a duas folhinhas. manjericão Não é que ele grande. cheira. Deixa-me 2 Com folhinhas certeza para que o meu sim. almoço. Não é que ele tem realmente um cheiro muito agradável. Ai, meu Deus, é melhor. Muito agradável. Para mim é melhor Tem ou não que tem? Este tem um cheiro muito agradável. A mim faz-me lembrar sempre a pizza. É. O manjericão. Mais A mim, E a mim tomate faz- com mussarela. Também. Que engraçado. E a mim faz-me lembrar o São João. Porque é uma variante. É uma variante. Do manjericão. Cheira a Manjericão. cheira um bocadinho. Sim. Mas como eu estava a dizer, portanto, se o manjericão começar a ficar melado, por falta de nós esquecemos de regar, a melhor forma, portanto, que nós temos não é regá-lo. É realmente pegar no vaso do manjericão e metermos numa bacia com água. Deixamos lá ficar cerca de 1 hora aproximadamente. Portanto, ele vai absorver a água pelo lado de baixo, pelos furos do vaso, e não por cima. Muito bem. Quando realmente nós vemos que ele está realmente encharcado, 1 hora depois nós tiramos, não se põe prato pelo lado de baixo e deixamos o manjericão. Em que é que nós utilizamos o manjericão? Eu quero dizer mais uma coisa. Então. Para ir para casa. Diga. É que o manjericão nunca é cortado à faca. O manjericão deve ser cortado sempre à mão. Nós chegamos aqui ao manjericão e cortamos Até porque o rima, não manjericão é? à mão. Manjericão cortado à mão. Cortado à mão. E não cortado à Aliás, faca. podem se lembrar desse coisa. É. O manjericão é uma sempre cortado. mnemónica. Rima. Em que é que nós utilizamos? Em molhos, saladas. E agora? Outra coisa também. Não é que nós o alecrim, é que é aos molhos, não é? É, por causa de os teus O manjericão acho que é só para os molhos. Exatamente.
Lá em casa, minhas senhoras, utilizem, arranjem um vaso de manjericão e ponham na vossa cozinha. E vão ver uma coisa, afugenta as moscas. Ah, é? O manjericão consegue afugentar as moscas. Em vez de terem aquilo que se usava antigamente, quer dizer, que as moscas ficam saco lá de plástico coladas, com água. E o saco de plástico com água. Exatamente, o saco de plástico com água também se utiliza. Ainda hoje se Que é utiliza muito eficaz, isso. atenção. Porque... Sim. É eficaz. Exato, exato. Mas se tiver, pronto, Porque a maior parte das vaso de moscas não manjericão... sabem nadar. É isso. Tens prova disso? Tem prova. Pronto. Já ouvi Chico tentar. é capaz de fazer A prova faço já aqui ao lado. Exatamente. Buscar uma saca. A folha de manjericão ainda é muito utilizada ainda para outra coisa. Quando nós temos uma picada de um inseto, pegamos, se não tivermos mais nada ali à mão e tivermos o manjericão, nós pegamos na folha de manjericão e aplicamos imediatamente em cima da picada do inseto e apertamos. É? E eu sofro muito com picadas. Já tinha ouvido falar em moedas. Não sei se também funciona ou não. Fala-se na moeda com vinagre. Pegar na moeda ok. com vinagre Ah, é? e colocar em cima. Sim. Eu sou Se for um tanto. bocadinho de vinagre e uma moeda de cobre. De cobre, sim. A moeda de cobre, que nós hoje já temos poucas moedas, nem sei se nós temos alguma moeda de cobre. Não faço ideia. Eu penso que essas moedas que nós temos de um cêntimo, cêntimos dois, não são cobre. que não são de cobre. É metal pintado. É um metal qualquer. É isso tudo. É isso Sim, não, tudo. Também são das Seja pequeninas, também é melhor não ter essas. Só ter das grandes. Vamos falar agora sobre o tomilho. Há duas espécies de tomilho. Este é o tomilho vulgar que nós temos aqui e há o tomilho limão. Eu não gosto de pratos com tomilho limão. O tomilho limão tem realmente um sabor a limão e que estraga um bocado este sabor natural do tomilho, o tomilho vulgar. O tomilho vulgar Mas é um gosto pessoal. Isto é um gosto pessoal, exatamente, mas podem utilizar. O tomilho é utilizado em tudo aquilo que são pratos de carne, quer seja de frango, quer seja pratos de carne, de borrego, mesmo em pratos também de camarão, de tudo aquilo realmente que for lagosta, tudo aquilo portanto, que for marisco, é utilizado também, que dá Quer dizer, um sabor podemos então usar isto todos os dias. extraordinário, dá um sabor extraordinário. Ricardo, Aliás, já ali a sabes. nossa chefe Cristina, com toda a certeza que ela diz também que sim, não é? O tomilho é muito utilizado, não é? Em todos os pratos. É, até porque é uma pessoa educada. Exatamente. E não só. Mas ela pode dizer que não, se eu estiver errado. E temos que concluir com... Em infusão, nós fazemos a infusão e utilizamos muito em casa para dar cabo do mofo. Aquele mofo que nós temos nos móveis. Mofo de olho. O mofo que nós temos... É assim que se diz. É a expressão. É a expressão, É não isso, é? Eu sei que não. Contra o mofo, borrifar contra o mofo. E também para aquelas pessoas que não sabiam, o tomilho entra na preparação do ponche. Na preparação do ponche. Não sabia? Exatamente. Ou da madeira? No ponche, sim. No ponche é obrigatório entrar na preparação do ponche e entra o tomilho, ponche entra o ou tomilho ponche? também. Eu não sei preparar o ponche. Ponche. Não, ponche. E depois Ponche há a poncha. A poncha é que é da madeira. É. O ponche. A Aquela madeira poncha é da madeira. A ponche é diferente. Sim. O ponche então que nós ponche é outra compramos vida. aí. É. E O depois ponche para que fazer nós o compramos ponche aí em garrafa. É uma coisa coisa. tradicional. Então é por isso que a poncha não apanha mofo. Pois. Nunca podes dizer, ai, deu o mofo à poncha. Não. Nunca se pode dizer isso. Está bem. Bom, já... Duas coisas antes de terminarem. Não se esqueçam de visitar o nosso site em www.canteirodasabedoria.com e há outra coisa que eu quero falar. Amanhã, dia 20, vai começar a Exposição Internacional de Orquídeas na Exponor. Verdade. É sexta, sábado e domingo. No domingo, Só estou você lá às na 3 rádio. horas da tarde, estou lá a falar sobre aquilo que as folhas das orquídeas nos dizem. Quando você lá em casa tem uma orquídea e aparece lá aquela manchazinha castanha regular ou irregular, aquela parte que foi comida num círculo muito certinho ou irregular também, vá lá, fale comigo, eu vou ensinar o porquê dos teus problemas Então o das Jaime é que orquídeas. sabe porque é que a orquídea foi comida? Sei. Olhando para lá, eu vendo se aquilo foi em redondo ou se não foi em redondo, eu posso dizer que animal é que lá esteve a comer. Pode ter sido o mofo. Bom, apareçam lá, fica aqui o convite. Para, Chico. Fica aqui o- É expressão. Assim, É expressão. Vocês levam tudo para o mesmo. Canteirodasabedoria.com. Jaime, obrigada. Não se esqueçam. Jaime, muitíssimo Até obrigado. quinta-feira, um chico coração para todos. Sim, Até Jaime. quinta. Até quinta Ok. aqui no programa estarei Ok. a vê-lo se possível. Ora, vamos aproveitar.